Pois é, justamente sobre essa tensão entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, nós conversamos a partir de agora com o Leonardo Paz Neves, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e também professor de Relações Internacionais do IBMEC, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, a principal notícia desta sexta-feira é esse pitoresco episódio envolvendo Donald Trump, J.D. Vance e também Volodymyr Zelensky. Eu pude acompanhar, ler, assim, várias análises, né? Há leituras e interpretações distintas sobre erros cometidos, quem tem mais responsabilidade sobre o quê e também sobre eventuais consequências desse encontro fatídico no dia de ontem. Agora, já dá para mensurar quais podem ser os impactos para a Ucrânia e para a guerra após essa discordância pública? Bom, é muito difícil mencionar qualquer coisa em que o presidente Trump esteja envolvido, porque ele muda com muita frequência a direção das suas ações e as suas opiniões, inclusive. Esse próprio caso com o presidente Zelensky envolve uma questão que ele já mudou de direção pelo menos umas 2 vezes, em que você tem ele sinalizando desde o final da sua campanha, né, e desde que ele ganha as eleições, de que ele acabaria com a guerra, já indicando que ele estaria disposto enfim, ficar mais próximo da Rússia e atender algum tipo de cessar-fogo que envolvesse as propostas russas que até agora eram inaceitáveis por americanos, do governo Biden, por europeus e pela própria Ucrânia, que seria a Ucrânia ceder território. Houve uma ideia vindo da Ucrânia inicialmente e que o governo americano se aproveitou de explorar justamente essas terras raras, né, esses minerais super sofisticados, importantes para a tecnologia de hoje em dia, em que o Trump basicamente queria uma participação muito grande dentro dos royalties desses minerais, da exploração desses minerais, o que seria um volume financeiro muito maior do que, de fato, eles já investiram na guerra até hoje. Obviamente, no primeiro momento, o governo Zelensky diz que não faz sentido isso, senão ele endividaria o país durante décadas para frente. O Trump, então, vai embicar para o Putin, vai começar a negociar efetivamente com o Putin, liga para ele, fica uma hora no telefone com ele, marca uma reunião com o seu secretário de Estado e com o ministro de Relações Exteriores da Rússia na Arábia Saudita. Você vê rapidamente o Zelensky, então, peraí, vamos renegociar essa questão das terras raras e dos royalties do petróleo, a gente cede alguma coisa, e aparentemente foi foi dentro desse contexto que o Zelensky vai até a Casa Branca, enfim, para tentar eventualmente fechar esse negócio, e é pego, me parece, numa armadilha, porque de uma hora para outra parece que o J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, começa a colocar o presidente ucraniano um pouco contra a parede, ele reage, e daí, enfim, a gente viu o resto do vídeo. Agora, a chancelaria russa se manifestou após o episódio, dizendo que o encontro foi um fracasso total, mas reafirmando que, na visão da Rússia, Zelensky teve um comportamento rude. Agora, apesar dessa manifestação da chancelaria russa, parece ter sido uma sexta-feira perfeita, né, para Vladimir Putin. E aí eu lhe pergunto, se os Estados Unidos virarem as costas para a Ucrânia, restarão quais alternativas para Zelensky? Você acha que a Europa poderia estender a mão e abraçar a Ucrânia? Sem dúvida, estão comemorando muito em Moscou nesse momento, e a resposta não poderia ser diferente. É uma resposta que, no final das contas, critica o Zelensky, mais nada que natural, mas, ao mesmo tempo, de certa maneira, coloca algum elogio, né? Coloca enfim, uma postura positiva em relação ao Washington, dizendo que, basicamente, Trump, a gente está junto, vamos continuar nesse nosso aparente bom relacionamento daqui para frente. Bom, se de fato não houver nenhum novo desdobramento, se de fato o Zelensky não vier, enfim, implorando algum tipo de ajuda mais para os Estados Unidos, como já estão indicando que ele deve fazer, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, já veio pedir publicamente que o presidente Zelensky tente reatar a relação com o Trump. Então, se ele não muda de fato de posição nesse momento, sim, a única outra alternativa que o Zelensky vai ter é exatamente vindo da Europa, especialmente da Europa, em que eles tentem aumentar um pouco a ajuda financeira e a ajuda militar que eles estão dando para a Ucrânia nesse momento. A questão é se vai ser o suficiente para cobrir a parte americana, que era mais da metade do que a Ucrânia vinha recebendo até esse momento. Essa é uma questão muito difícil, especialmente porque hoje a própria União Europeia, os próprios países da União Europeia, vivem uma situação muito dramática em relação ao orçamento. A Alemanha, que é a principal doadora, está há 2 anos em recessão.
acabou de ter um governo justamente influenciado por dificuldades em questões econômicas e passa a ter nesse momento uma grande participação, um aumento da participação política de forças mais à direita, mais à extrema-direita, que justamente são simpáticas a Moscou. Isso acontece na Rússia, isso acontece na Alemanha, isso acontece na França. Então, é uma coisa difícil hoje você começar a imaginar que a Europa vai conseguir cobrir essa parte americana da ajuda para a Ucrânia. O episódio que envolveu Donald Trump e Volodymyr Zelensky, também as perspectivas para o conflito no leste europeu. Estamos conversando com Leonardo Paz Neves, pesquisador da FGV e também professor do IBMEC. Professor, peço licença, o Cristiano Vilela, nosso comentarista, fará a próxima pergunta. Vilela, com você. Professor, boa noite. Professor, na linha do posicionamento que o senhor colocou agora, nessa última pergunta do Caniato, qual seria agora a alternativa que Zelensky tem diante de uma iminente não ajuda da Europa no montante em que, eventualmente, como você bem colocou, possa fazer frente à ajuda que vai deixar de vir por parte dos Estados Unidos? Você vê a possibilidade, eventualmente, de um recuo por parte de Zelensky, e num segundo momento, caso de fato não consiga esse volume todo vindo da Europa? Olha, boa noite, Cristiano. Olha, me parece que sim. Me parece que eu acho que o Zelensky está numa situação muito dramática, em que ele virtualmente não tem capacidade de continuar o conflito. Ele já estava numa situação difícil em relação ao conflito, com toda a ajuda que ele já vinha recebendo no final do ano passado. Até o final do ano passado, o próprio Biden tentou oferecer um pacote extra via OTAN para tentar amarrar um pouco esse orçamento da OTAN com os Estados Unidos e deixar o Trump um pouco mais com dificuldade de interromper o fluxo financeiro. Mas eu não consigo ver como hoje a Ucrânia, que tem dificuldade com tropa, tem dificuldade com recurso financeiro, tem dificuldade com armamento, porque munição é uma coisa que acaba muito rápido, esses mísseis todos, esses drones, ele precisa de ajuda. Então eu acho que é bem capaz que se a situação realmente se consolidar, se realmente os Estados Unidos não conseguir oferecer mais nenhuma ajuda, e a União Europeia também tiver dificuldade de honrar, ou melhor, honrar o que já faz e cobrir o que os Estados Unidos está deixando de fazer, me parece que ele tem que aproveitar o tempo e não negociar numa posição de menos fortaleza, que hoje ele ainda tem alguma coisa para negociar. Daqui a pouco me parece que vai ficar numa situação cada vez mais difícil, porque eu suponho que a Rússia vai começar a pressionar mais militarmente, ocupando mais território, dificultando qualquer negociação para o lado da Ucrânia. Agora, professor, por mais que a gente tenha visto e lido muitas manchetes e aspas, né, manifestações de lideranças, Zelensky foi humilhado, foi desrespeitado, enfim, é preciso olhar também para o outro lado, né, o lado dos Estados Unidos, porque foi um episódio que, em tese, arranha também, né, a imagem da gestão de Donald Trump, do próprio presidente norte-americano. Os Estados Unidos saem desse episódio com a imagem fragilizada, arranhada, e a depender do que vier a acontecer no conflito, pode ser ruim para os Estados Unidos, caso Zelensky consiga achar uma saída sem o apoio dos Estados Unidos e com o apoio da Europa. Seria um gol contra de Donald Trump? Deixa eu responder de uma forma diferente. Eu acho que, de maneira geral, o presidente Donald Trump ele não tem uma perspectiva de médio e longo prazo em relação à política de Estado. Ele tem, me parece, sempre uma postura muito de curto prazista, muito negocial, de conseguir capitalizar vitórias muito no curto prazo para poder vangloriar em cima delas. Eu respondo a sua pergunta da seguinte maneira: se eu hoje fosse líder de um país historicamente aliado aos Estados Unidos, eu estaria muito preocupado. Eu, inclusive, evitaria o máximo possível ter que ir visitar a Casa Branca nesse momento. Se eu fosse um sul-coreano, se eu fosse um japonês, eu estaria muito preocupado com os Estados Unidos honrar o seu compromisso, inclusive dentro da lógica do guarda-chuva nuclear, nesse momento. Não me surpreende se a gente encontrar daqui a pouco algumas notícias vindo de alguns países que eles estão começando a repensar em reorganizar ou recolocar o seu programa nuclear bélico, porque quem vai poder contar realmente com os Estados Unidos agora, dado que os Estados Unidos, nessa gestão Trump, sabe-se, enfim, qual será a próxima postura do próximo governo norte-americano e a postura dele, se ele vai, de fato, honrar os seus compromissos. Se essa é a maneira pela qual ele vai começar a negociar cada tipo de ajuda que os Estados Unidos for dar para os Estados. Ele rompe uma tradição e eu, se fosse um aliado americano, eu ainda estou muito preocupado nesse momento.
Professor de Relações Internacionais do IBMEC, também pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz Neves, e naturalmente trazendo suas impressões acerca desse episódio e também as perspectivas para o conflito no leste europeu. Professor, muito obrigado mais uma vez, viu? Bom sábado, grande abraço e até a próxima. Bom sábado e bom carnaval para todos. Muito obrigado.